Pediu o teste de DNA e quando a justiça chamou, não foi. Agora diz que não registrou porque a mãe não quis. O que fazer? Esses atores da novela mexicana. Deixa eu ver se eu entendi que essa ficou um pouco confusa. Olha só. O pai pediu teste de DNA. Sim. A justiça, chamou ele para fazer, ele não foi fazer. Ele não foi. Agora diz para a filha que não registrou porque a mãe não deixou. Bom, nesse caso, ele está queimando a mãe ali, né? Ele pode utilizar a lei da alienação parental, que é prejudicial, mas esse caso vai servir enquanto ela é vigente, porque é uma prática de alienação parental. Ele está atacando a genitora utilizando a criança. Ele não precisa pedir um teste de DNA. Se for do interesse, pelo que eu vi, ele tem contato com a criança. Se tem contato com a criança, é porque assim a mãe permitiu. Então, se a criança também o reconhece como pai, cabe aos dois irem até o cartório e formalizarem o ato. E se ele continuar falando, olha, eu não tive contato com você porque sua mãe não deixou, né, e não deixou eu registrar, a mãe pega o processo, por mais que eu saiba que isso às vezes não é bacana, né? Mas ou pede para a psicóloga da criança explicar que não, ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade. E ele não fez porque ele não quis, nem compareceu no ato. Caberia à mãe também, né, ter procurado ali. Se o pai não foi, caberia à mãe ter continuado o processo, como ele deu o intuito à abertura. E mesmo que o pai não tenha ido, ela poderia forçar o registro desse pai. Então a mãe também em algum momento não quis. Entendi. Vai, Renato. Posso tirar o nome do genitor e colocar do pai afetivo? Era aquilo que você estava falando, né? Sim. Sobre o... Pode sim. Vai ter que demonstrar que o pai afetivo tem um vínculo afetivo com a criança no primeiro momento. Agora, para tirar o nome do pai, a destituição do poder familiar, é um pouco mais complicada, porque vai demonstrar que, além de não ter o vínculo afetivo, também há ali um risco para a criança em manter ou continuar com aquele nome, com aquele registro de nascimento. O que eu sempre indico é que essa destituição do poder familiar, ela aconteça quando o filho estiver da adolescência para cima, porque ele tem um discernimento. Antes disso, não faça. Agora, o afetivo pode ser acrescentado. Então, acrescenta agora, quando o filho estiver na adolescência ou na fase adulta, ele decide se ele quer ou não destituir. Para não acontecer casos como, por exemplo, aos 4 anos de idade, a mãe entrou com destituição. O pai não apresentou defesa, correu a revelia, a justiça decretou a destituição. Aí depois chega aos 15 anos de idade, a mãe fala assim, mas a criança, eu não queria tirar, por que você tirou? Que ainda tem isso. E ali nós temos uma discussão, porque é absolutamente capaz, estava na condição de representante, legal a mãe. Então são esses entraves da justiça que às vezes travam muito essa ação de destituição do poder familiar, que agora, graças às redes sociais, está em evidência. Então é permitido sim, desde que comprovado ali a possibilidade, a necessidade, o melhor interesse da criança, do adolescente, retirar o nome do pai. Mas o ideal é quando a criança já tem é um adolescente, já tem um discernimento. É uma opinião realmente. pessoal minha, né? Tem gente que entra com 1 ano de idade, eu já acho muito precoce. Nossa, 1 ano, mas... Mas é um processo difícil, sabe onde né? seu calo aperta. Muito difícil. É um processo difícil, porque tipo, você tirar o nome de alguém, tipo do pai, da criança, por pior que ele seja, eu acredito que seja complicado, né? Envolve sucessões. Vamos dar um exemplo. Aos 14 anos de idade, o filho quis tirar o nome. Aí, corrigindo, aos 10 anos de idade, menor, eu vou puxar um pouquinho mais ali. Aos 10 anos de idade, o filho quis tirar o nome do pai, falou para a mãe, ainda não tinha o discernimento, porque nem entrou na fase de pré-adolescência. A mãe foi lá, fez o processo, tirou, beleza. Aos 18 anos de idade dele, ele encontra o pai, que ouviu a retirada do nome, e o cara ganhou ali a Mega Sena da virada. E aí, naquela situação, envolve sucessões, porque naquela situação, com 10 anos, ele não tinha um discernimento para opinar se aquilo seria o melhor para ele. Então, imagina nas outras situações de 4, 5 anos de idade. Aí a mãe vem a falecer, por exemplo, e esse cara que encontrou talvez seja o único vínculo afetivo que tenha. A pessoa mudou. Realmente ficou uma pessoa diferente daquele momento. Então envolve muita coisa, envolve previdenciário, envolve sucessão. E aí tem como revogar? Não. Então, essa é uma discussão que ainda há pendente ali, porque naquele momento a criança estava como representada. Ou seja, quem assinou por ela foi a genitora. Após os 16, ela fica assistida. Quem assistiu ela foi a genitora. Há procedimento de revogação? Mas é outra batalha judicial. Aí já é mais uma batalha. Vai, Renato! A última. Como levar meu filho para morar comigo fora do Brasil? Vai ter que entrar com uma ação de suprimento de vontade. O que é essa ação de suprimento de vontade? O juiz supre
a ausência da assinatura do pai, ele assina pelo pai. Para moradia é muito difícil, porque você vai ter que demonstrar ali que no outro país, primeiro você tem ali a sua legalidade, não tem como ir. Eu vou para os Estados Unidos e vou atravessar ali pela fronteira do México. Por Tijuana, né? Não tem como, né? Você querer forçar a barra também. Mas, eu estou legalizado, casei e eu vou para outro país agora acompanhando meu cônjuge. Então, você tem que demonstrar que há uma residência, há o estudo. Que você está indo legalmente. Legalmente, que há uma boa educação lá. Se a pessoa foi transferida, tipo assim, do trabalho, vai trabalhar legalmente, está com visto de trabalho. Sim, a justificativa, tem o visto do trabalho, tem uma condição financeira, está empregada. Aí, neste caso, é necessário primeiro solicitar autorização ao pai. Se ele não autorizar, Se ele não autorizar, entra com o suprimento de vontade. Ali você vai demonstrar que é o melhor para a criança. Porque é um pouco complicado mudança. Para lazer é muito tranquilo. Toda mãe que foi para lazer até hoje, não conheço aqui quem tem a decisão negada, a não ser que realmente fez uma loucura e tentou evadir do país. Raca tem que tentar entrar toda vez. Mas tem que solicitar para lazer, porque a criança tem direito ao lazer. Para moradia, vai analisar uma série de outras situações. Então, qual é a idade da criança? Ela tem um núcleo familiar aqui, só aqui. Ela tem um núcleo de amigos aqui, só aqui. Como que essa criança vai saber lidar em um país estrangeiro? É porque é avaliado outro país tudo, estrangeiro, né? Mas em outro país. Então tem que analisar ali o que é melhor para ela. Mas tivemos uma decisão agora na última semana do STJ, que o Superior Tribunal de Justiça, através do voto da ministra Nancy, entendeu, através da sua terceira turma, que mesmo com guarda compartilhada é permitido a mudança para outro país. E nessa decisão eles analisaram o IDH, a questão da violência, ou seja, o outro país era muito mais apto a proporcionar uma condição melhor de vida para a criança do que o Brasil. Então, há possibilidade jurídica para moradia? Há, mas é um procedimento um pouquinho delicado. Vai ter estudo psicossocial para ver se é isso que a criança tem. Se o pai for ausente é mais fácil, se o pai for um pai presente é mais difícil. E também cabe a pessoa ter um bom senso ali, né? Porque aí a gente tem que avaliar tudo também, né? Porque, tipo, imagina, você é um bom pai, você tá ali presente, né? Aí do nada a mãe vê, não, vou mudar pros Estados Unidos. Caramba, é uma situação que precisa ser estudada de uma outra maneira. Assim também. Tem muito. Pessoas que conhecem um mês, e não só para outro país, mas em outro estado, conhecem há um mês e vão morar junto, né? Aí tem que favorecer o pai também, tem que ser o cara um bom pai. Poxa, eu vou, mas você vai ficar as férias integrais com a criança para compensar todo feriado prolongado e, obviamente, ali vou custear, porque é você que está mudando, né? Mas é complicado essa situação. Não, a gente sabe que é uma exceção, mas são coisas que a gente tem que olhar, né? Claro, porque não dá para, não, vou e ok. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.